Graça e paz, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja na sua vida, que você alcance essa paz. E hoje eu estou aqui para mais um dia de devocional. Eu vou continuar aqui na ordem cronológica dos Salmos. Eu não sei até onde eu vou, mas eu fiz no sábado eu fiz o Salmo 113 e hoje, segunda-feira, dia 16 de março, nós vamos fazer aqui o Salmo 114. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, me acompanhe na leitura, ou então anota aí qual salmo que foi para você fazer a sua leitura depois, ou então só ouve aí, tá bom? Então aqui, ó, Salmo 114. Tem uma coisa interessante que eu sempre gosto de enfatizar isso. Toda vez que eu vou ler a palavra, toda vez que eu vou fazer meu devocional, fazer uma leitura bíblica, eu faço uma oração específica. Lá no Salmo 119, no verso 18, o salmista diz assim: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. Então, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu faço essa oração específica e digo: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da sua lei. A palavra do Senhor é a lei dele. Então, é o que nós precisamos aprender, entender e praticar. Vamos lá. Salmo 114 diz assim: Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que se recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Esse texto aqui, ele já começa explicando sobre o que é esse salmo. Então, esse salmista, esse verso, essa música, essa poesia, ela está falando da saída do Egito, está falando do êxodo de Israel. E o que aconteceu ali? O povo estava preso no Egito, que é o lugar de língua estranha deles, eles estavam numa terra estrangeira, e lá, enquanto eles estavam lá, o Senhor libertou eles. E na trajetória, teve lá a situação do mar se abrir. Então, aqui, esse salmo pequenininho, ó, 8 versos, ele vai abranger toda a história do Êxodo. Ele fala sobre o mar que se abriu, então que o mar fugiu. O Jordão se abriu quando Josué atravessa o Rio Jordão ali também. Ele vai falar que o Jordão fugiu da presença do Senhor. Ele vai falar que os montes saltaram que nem carneiros, porque onde Israel chegava, onde o povo chegava, Deus dava vitória para eles. E aí tem uma nota aqui nessa Bíblia. Hoje eu estou com a NAA, a nova versão atualizada, uma Bíblia de estudo que eu uso para estudo específico. E ele traz aqui uma nota falando dessa questão do poder de Deus. Então, por que o mar fugiu? Por que o Jordão fugiu? Por que os montes saltam como colinas? É claro que isso aqui é uma poesia e ele está usando como metáforas sobre o poder de Deus, sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre a nossa própria vida. E na nota aqui, o escritor ainda vai enfatizar que esse é o exemplo de Deus atuando nas nossas vidas. Então, não tem posição, não tem dificuldade, não tem situação que Deus não possa agir e nos dar a vitória. Como? Aprendendo com a sua palavra, estando sempre na sua presença, fazendo a sua oração certa, específica, mantendo a sua comunhão com Deus, mantendo a sua comunhão com a casa do Senhor, com os filhos do Senhor, porque assim, não tem muito resultado quando você faz tudo isso sozinho. Quando você... Eu gosto sempre de fazer visita, então é difícil receber visita na minha casa, porque eu tô sempre fora. Quando a gente tem algum tempo, a gente sai, a gente viaja, a gente vai para a casa de alguém e a gente sempre tem uma conversa específica, sempre fala de assunto específico. Com uns é família, com outros é sobre Bíblia, com outros é sobre amizades, com outros é sobre negócios. Às vezes, todos esses assuntos vêm no mesmo dia, no mesmo ambiente ali,
mas é importante você ter uma rede de amigos que também se relacionam com Deus, porque você vai vendo os testemunhos em outros lugares, e isso edifica a nossa fé. Então, o quanto eu estou vivendo com Deus vai determinar o meu testemunho diante de outras pessoas. E o testemunho das outras pessoas vai edificando a minha fé também. Então, se eu estou com alguma dificuldade, eu converso com alguém de confiança, essa pessoa vai me dar um testemunho, e às vezes essa dificuldade que eu estou não é tão difícil assim. Eu sempre faço isso, né? Eu prefiro conversar, eu prefiro dar tempo para a pessoa. Muitas vezes na conversa a pessoa resolve o problema dela. Só ela fala, eu vou discipular alguém, eu vou atender alguém, a pessoa fica 1 hora na minha frente falando e ela mesmo já vê o que ela precisa fazer, já dá o resultado, já dá o diagnóstico e aquela pessoa vai embora e já com o problema resolvido. O que ela precisava era parar para conversar e pensar. Porque o poder de Deus ele se manifesta de diversas formas e de formas diferentes na vida de cada um. Eu tenho o meu testemunho, você tem o seu testemunho, e quando a gente se encontra, um edifica a fé do outro. Então, aqui, esse salmista, ele passou pela experiência do mar ter sido aberto, passou pela experiência de Deus se apresentar ali em coluna de fogo, em coluna de fumaça, de protegê-lo dos inimigos. Ele passou pela experiência do Rio Jordão tá se abrindo. Ele conhece o poder de Deus e ele deixou registrado isso. Isso é muito importante para nós. A gente deixar registrado o que Deus fez nas nossas vidas. Seja aqui na rede social, seja numa reunião familiar, seja na sua igreja, na sua comunidade, onde você está, você deixar claro o que Deus fez na sua vida é muito importante, porque isso vai edificar a vida de outras pessoas. Então esse é o devocional de hoje. Hoje eu não grifei nenhuma palavra aqui, eu grifo as palavras importantes para fazer com que eu me lembre, né? Lembra, é a minha estratégia que eu uso, então eu vou grifando as palavras e aquilo fica na minha mente durante todo o dia. Mas aqui ele está falando sobre o poder do testemunho. Aqui o salmista testemunhou o poder de Deus ao livrar o povo do Egito, de onde eles eram escravos. E o que eu aprendi aqui, que o meu testemunho vai ajudar outras pessoas a serem libertos da escravidão do pecado, da escravidão da imoralidade, dos vícios. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar o nosso testemunho edificar a vida de outras pessoas. E você vai ser edificado através do testemunho de outras pessoas. Como? Mantendo a comunhão com outras pessoas, com outros irmãos, com filhos de Deus, com aqueles que servem a Deus. Sim, tem amigos que não servem a Deus ainda, que não vão para a igreja, que não tem essa comunhão, e tem testemunhos maravilhosos também. Mas é importante você ser edificado com pessoas que servem a Deus, com pessoas que edificam, que são edificadas através da palavra, tá bom? Então esse é o nosso devocional de hoje. Mantenha o seu testemunho intacto, tome o seu café, leia a sua Bíblia, faça a sua oração e Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, tá bom? Amanhã eu vou fazer outro devocional e vou deixar aqui para vocês. Deus abençoe.